Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12. E eu hoje vou pedir muita atenção de vocês, porque pretendo lidar na noite de hoje com um tema que tem tudo a ver com quem nós somos e com o passo também que nós demos enquanto Igreja do Caminho. Eu não planejei que isso acontecesse na ceia, mas movido pelo Espírito, tentando entender o nosso momento e o tempo em que vivemos, eu achei que era importante lidar com este assunto que iniciaremos hoje e continuaremos nos próximos sermões, e que tem a ver com o papel da pessoa do Espírito Santo na vida da igreja. Nossos últimos sermões lidaram com o Evangelho, que veio para a glorificação de Deus, para dar realização aos seres humanos, mas em Deus, na face de Cristo. E entender como esse Evangelho se comunica a nós, ou é derramado em nós, ou manifestado em nós, é também entender o papel da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 13, Paulo escreve assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Um belo texto para justificar que não temos livre-arbítrio depois de pecadores. Um belo texto para mostrar que a gente era conduzido sem ter força para resistir a esta condução. Por isso, versículo 3, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode confessar que Jesus é Senhor de verdade, de fato, sem que o Espírito Santo permita, conduza essa conversão e consciência ou iluminação. Versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Isso nos remete a esse momento de ceia, de sermos uma só igreja em toda a terra, alicerçada no fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como pedra angular. Mas, de novo, o Espírito é o mesmo. Nós, enquanto igreja, somos mais do que confissões. Em nós habita o mesmo Espírito, a mesma pessoa, mais do que mesma filosofia. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé.
Há outro no mesmo Espírito. Note a repetição e a ênfase de Paulo de mostrar que tudo tem a mesma origem, no mesmo Espírito. Dons de curar. Há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente. E eu enfatizo aqui, como Ele quer. Não é possível esquecer aqui o que Jesus disse a respeito do Espírito. Ele sopra de onde quer, vai para onde quer. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. E agora destaco o versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a nós todos, ou a todos nós, foi dado beber de um só Espírito. Veja como esse capítulo, já trabalhado inclusive num domingo anterior aqui, tem tudo a ver com unidade, diversidade, mas ao mesmo tempo um Espírito que nos é comum, que nos nutre, nos alimenta, dele bebemos. E que é Deus quem tudo faz para a glória do seu nome. De modo geral, meus irmãos, quando a gente compreende o Evangelho de Jesus e o lugar que ele ocupa, que é central na missão de Deus no mundo, tudo foi feito por meio dele e para ele, nem sempre a gente compreende o papel da pessoa, do Espírito Santo, nessa obra, nessa missão de Deus no mundo. Podemos até ter uma compreensão menor, mais teórica, sobre quem seria o Espírito Santo e qual seria a sua missão. Embora, atenção, na prática, muitas vezes, o Espírito Santo é para nós alguém cuja existência é mais pressuposta, porque nos disseram que ele existe, do que entendida de fato, ou quem sabe experimentada com consciência. Além disso, devido ao receio de certos excessos tão comuns em nossos dias, praticados mais até em movimentos pentecostais ou neopentecostais, que às vezes podem se achar no direito de cooptar o Espírito Santo para então dizerem o que é uma igreja cheia do Espírito ou quente e o que é uma igreja morta ou fria. Por causa desses excessos, nós acabamos nos retraindo e enfatizando quanto ao papel do Espírito Santo, aqueles frutos que aparentemente são mais silenciosos e que lidam com o nosso caráter, conforme aquela lista de Paulo aos Gálatas. E assim a gente evita as manifestações mais espetaculares e lidamos com o fruto do Espírito enquanto amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Gálatas 5, 22 e 23. Mas cabe aqui na noite de hoje, isso para a nossa caminhada é fundamental, perguntarmos quais são, de fato, as verdadeiras evidências da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Não podemos fugir a essa pergunta. Especialmente se a gente considera o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, palavras de Jesus: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Portanto, esse é o caminho que pretendemos percorrer a partir de hoje, domingo após domingo, tentar entender o que é uma igreja cuja presença do Espírito Santo nela é real e o que ela evidencia como característica de ser uma igreja cheia do Espírito. Mas atenção, é preciso também dizer de pronto o que o Espírito Santo e a sua obra não são. Como pessoa da Trindade, que é o Espírito, por sua própria natureza, como vimos domingo passado, veio dar testemunho de Cristo. 1 João 5, 6 a 9. Ou seja, ele não deve ser objeto de manipulações que visam fazer do ser humano um fim em si mesmo. Através de tentativas de causação, de impacto emocional na vida das pessoas. Numa espécie de demonstração de poder cujo objetivo é chamar a atenção mais para o veículo da suposta mensagem do que para o autor dela. Aliás, deixa eu dizer aqui, pensando bem, é preciso de muito mais fé para se pregar a palavra de Deus sem fazer uso de recursos apelativos e artificiais do que usando desses expedientes. Mas quantas são as vezes em que a fé é medida pela temperatura emotiva de um certo lugar? Quando, na verdade, mais fé talvez se requeira daquele que prega como instrumento de barro que é, e as limitações que encontra, de acreditar que o poder está na mensagem e que o Evangelho é o poder de Deus quando pregado para as pessoas. É preciso termos compreensão nesse sentido sobre o nosso momento. Por que digo isso? Porque às vezes nós somos classificados como aqueles que não creem no Espírito, que são frios, como eu ouvi nessa semana, que não creem no poder de Deus. Bom, é compreensível que isso aconteça, especialmente numa cidade, e quem é um pouco mais antigo sabe disso, numa cidade onde predominam igrejas pentecostais e neopentecostais. E eu não falo aqui do Brasil, mas falo aqui da nossa região. E essas igrejas podem imaginar que tem a última palavra sobre pentecostalidade ou carismatismo. Nesse sentido, digo a vocês, agradeço a Deus a oportunidade, por exemplo, de ter podido estudar razoavelmente a história da igreja nos seus 2000 anos, ainda que não de forma exaustiva, e não somente a história do pentecostalismo, com os seus 100 e poucos anos, para chegar à simples conclusão, como bem disse Paulo, de que ninguém pode dizer Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. E que as milhares e milhões de pessoas que se convertem ou são convertidas em igrejas tradicionais não seriam convertidas se o Espírito não ali estivesse agindo.
A pentecostalidade é uma característica da Igreja de Cristo. Ela não pertence a uma ou mais igrejas cristãs, mesmo que essas igrejas, num dado momento, tenham tido papéis importantes na história da igreja pelos movimentos que encabeçaram. Não há como negar o papel positivo do pentecostalismo e depois do movimento carismático nas igrejas históricas. Mas atenção, a pentecostalidade é característica da Igreja de Cristo, cuja existência só é possível pelo Espírito. E essa nutrição da igreja que o Espírito faz é a nutrição que nós também recebemos e por isso confessamos: Jesus é Senhor. Veja o texto que nós lemos hoje, no seu versículo 13. A pentecostalidade é característica da Igreja de Cristo, que num só Espírito foi batizada em um só corpo. E a todos nós, e enfatize isso aqui, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quantos dizem glória a Deus para isso? Meus irmãos, é preciso reconhecer que os movimentos do Espírito surgidos a partir do século XX, movimento pentecostal, e depois o movimento carismático nas igrejas históricas, acabaram sim respondendo a uma certa anemia evidenciada em algumas igrejas mais tradicionais, cujos membros estavam sedentos por uma maior presença de Deus, realidade de Deus na sua vida. Porém, esses movimentos acabaram também se inclinando para ressaltar uma espiritualidade individualista, de sorte que a realidade do Espírito só possa ser sentida na experiência, a parte de uma reflexão mais bíblica e profunda. E o autor que coloca essa frase chama-se Gordon Fee, um pentecostal, que faz uma autocrítica ao movimento de que procede, porque acredita numa pentecostalidade que é comum à igreja enquanto gerada do Filho e do Espírito. Escute, quando a gente afirma que Deus me disse alguma coisa, ou que me mostrou alguma coisa, é bom sempre termos o cuidado de lembrarmos que estamos fazendo isso como testemunhas de Jesus em nome dele. A responsabilidade aumenta, claro, quando o que escutamos, ouvimos, envolve outras pessoas, como uma comunidade, como uma família, como novos convertidos. Pessoas cujo cuidado ou pastoreio, o tema não é afeto aqui só a pastores, coube a nós por alguma circunstância. Nesse sentido, nunca é demais lembrar a advertência do profeta Ezequiel, capítulo 13, dos versículos 2 a 16, e eu convido vocês a essa leitura. Um texto que fala por si. Ezequiel capítulo 13, versículos 2 a 16, Deus diz ao profeta: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. A esses que profetizam o que lhes vem do coração, diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor.
As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem, preste bem atenção agora, o Senhor disse quando o Senhor não os enviou. E ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. E essa é a nossa expectativa e esperança. Deus não deixa essa bagunça sem, por misericórdia, intervir nela. Porque o que seria de nós, perdidos como ovelhas sem pastor, frustrados aqui e acolá, a partir de supostos caminhos que nos foram direcionados. Mas veja, porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. Quer dizer, fala-se o contrário do que a realidade e Deus nos impõe a falar. Isso não é qualquer coisa, isso é uma leitura completamente às avessas daquilo que a Escritura e o Espírito de Deus nos ajudam a entender sobre o nosso tempo, momento, ou realidade de uma nação, como aqui. Essa é uma pergunta que eu faria de cara, qual é a nossa leitura sobre o Brasil hoje? Qual é a nossa leitura sobre os desdobramentos do que está em curso? Para onde nós estamos olhando? A quem estamos mirando, meus irmãos? Que partido estamos tomando? E que critério nós temos para dizer este é o caminho e não aquele? Quando as nossas emoções estão à flor da pele, quando somos engolidos pela mídia que nos força a enxergar nem sempre aquilo que Deus quer que nós enxerguemos. Veja. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Eles tapeiam a parede. Diga aos que estão aplicando a cal que a parede ruirá. A quem queira evitar esse tipo de desgaste, não, está tudo bem, está tudo legal, está tudo numa boa, mas existe uma parede podre que foi coberta com cal. Sem argamassa. Vocês, pedras de granizo, cairão e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar, onde está a cal com que vocês a caiaram? Portanto, assim diz o Senhor Deus, no meu furor, mandarei um vento impetuoso, ou tempestuoso. Na minha ira haverá chuva torrencial e na minha indignação pedras de granizo para a destruir. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal, vou arrasá-la para que apareçam os seus alicerces. Essa é uma oração que eu tenho feito a Deus hoje, Senhor, mostra os alicerces. Porque a gente anda iludido, enganado, emotivamente envolvido está e não consegue ver os alicerces. E vê a aparência e é induzido a erro por essa leitura superficial. E o texto segue. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que a cobriram com cal. E direi a vocês, já não existe parede, como também não existem aqueles que a cobriram de cal, os profetas de Israel que profetizam a respeito de Jerusalém. E para ela têm visões de paz.
quando não há paz. Eu gostaria que o nosso mundo fosse melhor do que se encontra hoje. Mas não serão ideias minhas e nem projetos paliativos a resolver uma situação gravíssima, que é a situação do pecado de cada um de nós, a começar por nós, Igreja Cristã. E qualquer projeto que ignorar nossa realidade diante do Deus santo e puro, vai naufragar em seu projeto. E vai confiar em homens. E todos vamos cair juntos como essa parede. Então veja. Sim, Deus fala pela sua palavra. Sim, eu acredito em profecia. Eu acredito em dom de línguas e acredito na interpretação dele. Mas é preciso que a gente fale em nome de Deus e, na dúvida, se cale, para não tentar passar por aquilo que, às vezes, nós desejamos de transparecer. Olha só. Não é preciso grande conhecimento, meus irmãos, para a gente chegar à conclusão de que muita coisa hoje tem sido dita e feita em nome de Deus ou em nome do seu poder, que na verdade evidencia abuso de poder de nossa parte. O próprio Paulo escreveu a Timóteo dizendo que nos últimos tempos os homens seriam, a lista começa, egoístas, avarentos, orgulhosos e arrogantes. E nesse sentido, meus irmãos, a vaidade sempre é uma tentação para cada um de nós. Ao invés de perdermos a vida por causa de Jesus, somos tentados a ganhá-la de todas as formas. Somos tentados a preservá-la. Infelizmente, não é incomum em nossos dias ministros descerem do púlpito e ao mesmo tempo conviverem com pornografia, adultério, assédios, roubo, corrupção, que faz do evangelho fonte de lucro, mas não há contentamento. Sempre querem mais. Não é algo incomum pregadores de tempo integral cujo patrimônio excede em muito o da grande maioria dos membros da igreja. E atenção, digno é o trabalhador do seu salário, especialmente aquele que se dedica ao ministério pastoral, quanto mais se dedica ao ensino. Mas às vezes nós vamos para o outro extremo. E quando há ganância, os pedidos de oferta nesses lugares serão cada vez mais incisivos e constrangedores, às vezes sacrificando as contas de pessoas muito humildes nessas congregações. Não é incomum a existência também de pregadores que não possuem uma confessionalidade clara e bíblica junto das suas igrejas, mas que dirigem as suas comunidades conforme as suas cabeças, alegando que assim o Espírito lhes está dirigindo. Não é preciso muita pesquisa para chegarmos à conclusão de que algo precisa mudar no trato com o Espírito Santo e na compreensão do seu papel na vida da igreja cristã. Não bastam os excessos vistos a todo momento, que envergonham o Evangelho de Cristo, que levam o país a uma decepção e descrença profundas, como se deu recentemente com algumas posturas negacionistas a respeito da Covid-19. E pessoas morreram por isso, e pastores morreram por isso. Não é difícil que muitas vezes a igreja cristã seja vista, escute bem o que eu vou dizer agora, como mais um grupo que tem o seu próprio projeto de poder e cujas armas têm se mostrado carnais e não poderosas em Deus. Graças a Deus, essa leitura não pode ser generalizada.
há muitos cristãos pentecostais, muitos. E carismáticos, muitos. Sérios, humildes, virtuosos, pecadores como nós, cujo prazer é Cristo. E que entenderam o seu lugar de vasos de barro no plano maior do Criador e Redentor de todas as coisas. E que vivem para a glória de Deus. Às vezes em situações econômicas e estruturais limitadas. Algumas semanas atrás, nós estávamos acompanhando o Ministério Portas Abertas, numa região muito específica do mundo, onde cristãos que se convertiam ao Evangelho eram perseguidos pelos muçulmanos e não podiam mais tomar a água do poço da região. E por R$ 89 nós podíamos ajudar essas pessoas a construir o seu próprio poço. O seu próprio poço. E esses cristãos estavam agora permitindo que muçulmanos bebessem dos seus poços. Para a glória de Deus. É claro que outros abusos também acontecem em igrejas mais tradicionais, é evidente. Obviamente, inclusive no sentido contrário em relação ao Espírito Santo, às vezes através de um quase silêncio sobre o papel dele na vida da igreja. Ora, a compreensão sobre a graça de Deus, ao mesmo tempo em que nos alerta para não tropeçarmos da mesma forma, de modo a que sejamos humildes, não coopera essa graça para qualquer tipo de conformismo, meus irmãos. E os cristãos, muitas vezes, pela sua falta de comprometimento com a verdade do Evangelho, pelo medo das perdas que podem sofrer, desde prestígio pessoal, amigos e até familiares, agem muitas vezes de forma covarde, omitindo-se quanto ao seu posicionamento cristão, deixando de reprovar o pecado, as estruturas de poder opressoras, injustas, projetos políticos maquiavélicos em nome de Deus, e o aparelhamento das igrejas e loteamento dos seus cargos para apadrinhados da liderança. Meus irmãos, foram-se os dias em que os cristãos podiam se desculpar dessa postura. Eu queria que você ouvisse isso muito bem. Como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. E o nosso trabalho fosse tão somente orar pela liderança. É claro que os ministros responderão muito mais por isso, na medida do seu conhecimento e responsabilidade. Mas são os próprios membros da igreja que patrocinam essas estruturas de poder e corrupção. E que acabam permitindo a criação e perpetuação desses modelos de liderança, que muitas vezes extorquem a comunidade, em busca de projetos pessoais, sem amor pelo rebanho e sugando tudo o que é possível deles. E agora veja, são os próprios desejos de poder dos membros da igreja que acabam sendo projetados na figura do líder, num ato maligno de idolatria. A omissão e a covardia dos cristãos não podem ser ignoradas. Não é mais possível ser ingênuo imaginando que as grandes massas são apenas manipuladas por líderes equivocados, como se isso fosse inevitável. Deus deu a cada um de nós atenção, juízo, discernimento, racionalidade e, acima de tudo, o seu Espírito e a sua própria palavra, de modo a podermos responder com sabedoria pela nossa vida e a vida dos nossos irmãos, assim como Caim ouviu sobre Abel. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Quando a gente se desincumbe do cuidado com os outros.
A omissão também é uma decisão. Nos falta coragem, muitas vezes, de crermos em Deus e de confiarmos que Ele cuidará de nós. De que podemos viver pela fé nele, perdendo a nossa vida neste mundo para ganhá-la no porvir por causa de Cristo. Essa história de dizermos que amamos a igreja e nos omitirmos ao mesmo tempo quando estamos cientes de que coisas erradas estão acontecendo, nunca será justificável. A Igreja Católica Romana, pelo seu tamanho e envergadura, já nos mostrou muitas evidências dos danos causados pela omissão dos seus sacerdotes e membresia. Quando calaram diante de abusos de todo tipo, inclusive abusos sexuais, a fim de preservar a igreja e o sacerdócio, mas à custa de vítimas vulneráveis que nunca mais foram as mesmas, porque foram abusadas onde nunca isso podia ter acontecido. Os danos decorrem para todos, para as vítimas, para os sacerdotes, para a igreja e para o testemunho de Deus no mundo. Novamente, tudo isso é um alerta para nós, meus irmãos, para não cometermos os mesmos erros, inclusive em nome da graça de Deus, normalizando, eu coloco a palavra entre aspas, normalizando atitudes irresponsáveis e ímpias no meio da igreja cristã. E aqui eu convido vocês a ler comigo em Efésios capítulo 5, versículo 3. Um texto bem oportuno nesse assunto. Efésios 5, 3. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação, de graças. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem. Não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Preste atenção agora. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E agora um pequeno indício da presença do Espírito Santo na sua igreja. E não embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo
a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 21, como manifestação do Espírito. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amados, amar não é fazer de conta que esses problemas não estão acontecendo. A dor será menor se a gente não fala a respeito disso? Não. Esquecermos esses desafios trará algum tipo de cura ou preservará a igreja de Jesus? Não. Será que esse é o caminho, silenciar diante dos abusos, corrupção e mau testemunho da igreja cristã? Não. A palavra profética teve essa preocupação no Antigo Testamento, denunciando toda forma de pecado. É claro que essa denúncia é dolorida e devastadora muitas vezes, mas somente quando somos trazidos por Deus à consciência dos nossos pecados, é que podemos experimentar arrependimento e o doce perdão de Cristo e uma verdadeira libertação do pecado. Pecado esse que só causa morte por onde passa. Escute, fui procurado recentemente por uma pessoa que queria passar a congregar conosco. Temo que o motivo dela ter desaparecido foi porque pedi a ela uma carta de recomendação da sua igreja, onde ela se encontrava. Ora, como não vamos respeitar a igreja cristã e os seus pastores que cuidaram dessa pessoa até aqui? Mas isso nem sempre é assim. Pessoas novas numa congregação, muitas vezes, rapidamente sobem aos púlpitos dessas igrejas, segundo critérios bastante questionáveis. Se alguns pastores se dessem ao trabalho de perguntar sobre o testemunho dos irmãos naquela antiga congregação, jamais, muitas vezes, colocariam essas pessoas nas funções que hoje elas ocupam. Pelo menos é o que eu espero. E como fica a imagem do pastor e da nova igreja agora que recepciona essa pessoa que veio de uma outra comunidade, quando essa pessoa saiu muitas vezes porque machucou alguém naquela comunidade e chega numa nova agora, como se nada tivesse acontecido. Como, e preste atenção nisso, podemos ignorar esse tipo de situação com base em interesses pessoais, pela serventia, quem sabe, que aquela pessoa pode ter entre nós. Ela canta, ela toca, ela limpa, sem considerar a dor que ela pode ter causado no antigo lugar. Ou seja, sem levar em conta a dor que ela pode ter causado no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não podemos dar um tratamento diferenciado do que Jesus faria nesses casos, afinal a igreja é dele e não nossa. Eu estou me referindo a pecados praticados no passado e não tratados e que levaram alguém a mudar de lugar e em seguida ser aproveitado na primeira oportunidade nessa nova igreja, sem ao menos uma ou mais conversas e acompanhamento pastorais. Agindo assim, sim, nós estamos ajudando a sacralizar o pecado e a dividir a igreja de Jesus. Como isso é possível? Se em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo. Como é possível ignorar a igreja de Jesus? Eu pergunto, o que é uma igreja cheia do Espírito, afinal? Ao sermos omissos em casos como esse, não estamos sendo espirituais em nome do amor, como muitos imaginam. Estamos sim dizendo que pecado não é pecado, que ele não causa dor de verdade, que não é preciso arrependimento, que Jesus veio para morrer numa cruz porque o pecado não era ou não causa morte e não é tão grave assim.
Eu creio na graça de Deus. Você pode ter certeza disso. Senão, nem estaria aqui. Mas eu também lembro, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça pressupõe o pecado. Porque é o perdão, quando só merecíamos a morte, é uma nova vida. Vejamos, e aqui eu finalizo, o que Paulo diz a esse respeito. Talvez o principal texto dessa noite. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Esse é um texto para a gente pensar no nosso momento e no nosso lugar, na cidade de Porto Alegre. 2 Coríntios 11, versículo 3. Paulo escrevendo a essa comunidade. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus diferente do que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Nós somos responsáveis. Nós alimentamos, nós nutrimos, nós patrocinamos. Às vezes nós somos levianos. Eu até me surpreendo que Paulo escreva dessa maneira, quando eu penso nos dias de hoje. Vocês toleram isso muito bem. Porque suponho, e agora ele se defende, é claro, porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. Veja como o texto é interessante. Esses superstars, gospel, eu suponho em nada ter sido inferior, mas qual é o critério de Paulo para dizer isso? E embora eu seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos tenho manifestado isso a vocês. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados? Quer dizer, Paulo nem oferta aceitou dessa comunidade, se dispôs a viver de forma muito humilde, visto que lhes anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada, tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês, estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava em tudo, me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Olha que palavra preciosa de Paulo. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Caia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Claro que Paulo estava se distinguindo desses falsos apóstolos, por uma ética cristã, por uma postura de abstinência, de vida humilde, simples, caracterizando o ministério de Jesus e dos seus apóstolos. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. É claro que aqui nós estamos falando de gente que perverteu plenamente o Evangelho diante dos coríntios. Agora veja,
O fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém pense que estou louco. Mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo tão sábios, de boa vontade, vocês toleram os loucos. Vocês toleram os loucos. Vocês compram as ideias, vocês patrocinam coisas. E o texto fica mais específico. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Meu irmão, isso aqui é o cinema de muitas igrejas no nosso país e no mundo afora. É incrível. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo que outros têm ousadia, e volto a falar como se fosse louco, eu também a tenho. Ah, eles são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Se apresentam assim? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. E agora veja as características do ministro de Cristo que Paulo apresenta. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebidos judeus, quarentena de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, perigos de rio e perigos de assaltantes. Em perigos de patrícios. Em perigos entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar. Entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias. Fome, sede, jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além disso, das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Hoje, preparando esse sermão, eu ia entrar propriamente no papel, na pessoa, na missão do Espírito Santo. Mas eu acabei parando na introdução, porque também é preciso dizer o que não é. É preciso que a gente saiba que nós também somos o povo de Deus. Que nós também acreditamos na obra e na pessoa do Espírito Santo. Senão, não estaríamos aqui. E finalizando, eu digo para Paulo, a vida no Espírito deve incluir tanto o fruto de mudança de vida quanto os dons, ao mesmo tempo e de forma poderosa. Para Paulo e suas igrejas, o Espírito como realidade experiencial e capacitadora era o agente para toda a vida cristã, do começo ao fim. Incluía tudo: poder para viver, crescimento, fruto, dons, oração, testemunho e as demais coisas. Não há como separar o que o Espírito pode fazer. Ele precisa ser encarado, meus irmãos, como a volta da presença pessoal do próprio Deus entre nós, segundo a profecia de Jeremias.
onde o Espírito é derramado sobre toda a carne. E é possível profetizar, é possível ser instrumento de Deus, é possível ter vida. É possível experimentar um novo de Deus. O mundo relativista dos nossos dias tem semelhanças interessantes com a cultura greco-romana, onde o Evangelho surgiu. Era um mundo relativista. Os romanos tinham muitos deuses. Mas o segredo dos primeiros crentes residiu nas boas novas do Evangelho, centradas na vida, morte e ressurreição de Cristo. O sucesso deles também residiu na experiência com o Espírito Santo, que fez a obra de Cristo uma realidade poderosa naqueles dias. Eles receberam poder e saíram como testemunhas. Que Deus também possa, meus irmãos, e hoje é só o começo, em nossos dias, encher a sua igreja do seu Espírito, de modo a sermos suas testemunhas com poder em todo lugar. Baixa a tua cabeça. Senhor Jesus, cabeça da igreja, de quem, para quem e em quem tudo foi feito, nós nos humilhamos diante de Ti para reconhecer a nossa incapacidade, a nossa dificuldade, a nossa dureza de coração, a nossa necessidade de perdão e da Tua misericórdia. Ao olhar para o nosso país, nós coramos de vergonha, mas nos achegamos a Ti firmados nas Tuas infinitas misericórdias. Nas Tuas infinitas misericórdias. Porque às vezes, aos nossos olhos, a tarefa é grande demais. Há muitos ainda que não Te conheceram como Senhor e Salvador. Há muitos ainda que não experimentaram o perdão e a paz de Deus nas suas vidas. Há muitos ainda, como Paulo escreveu, sem Deus no mundo. Trabalha no Teu povo por esse Brasil afora. Trabalha no Teu povo nesse estado. Trabalha no Teu povo nessa cidade. E Te derrama na vida de cada um de nós. Foi-se o tempo, Senhor, e nós já sabemos disso, de que venceríamos essa batalha pela razão. Ah, que ingenuidade a nossa. Mas Tu podes derramar o Teu poder sobre esta nação, como prometido, sobre toda a carne, e fazer filhos e filhas para Ti, por meio de Jesus, Teu Filho. E é isso que nós pedimos na noite de hoje. Nos ensina o caminho. Nos dá um coração receptivo e obediente para acolher a Tua voz. Sim, Senhor. Diante desse cenário complexo de muitas inverdades, mentiras, como o próprio Paulo disse, que a luz venha e que de trevas Tu faças luz, iluminando o nosso entendimento e convertendo os corações para Ti. Aviva o Teu povo, aviva os nossos jovens, crianças, adolescentes, cada um de nós. Derrama do Teu Espírito sobre a vida da Tua igreja nesses dias, nesta cidade, em cada congregação cristã, na vida de cada pastor. Meu Deus, aviva o nosso estado e o nosso país. No meio dessa confusão toda, aos nossos olhos, faz aquilo que Tu podes fazer. Faz aquilo que Tu podes fazer. Nós desejamos ver Teu povo livre, desfrutando do Evangelho que liberta, que cura, que salva. Faz algo novo na vida do Teu povo, Senhor, de cada um de nós. Ilumina
a cada um de nós. Nós te pedimos na noite de hoje que o teu Espírito nesta semana mesmo fale na vida do meu irmão, da minha irmã, e nos ensine a caminhar com o que nós já temos, com aquele que habitará para sempre e habita conosco, que é a pessoa do Espírito Santo, que nos fortalece no homem interior e nos usa com poder, como testemunhas num mundo relativista de múltiplas verdades. Só Tu, Senhor, pode e vais fazer a Tua obra. Nós somos apenas o Teu povo. Eis-nos aqui. Começa em nós, começa em mim, começa na vida dos meus irmãos. Ao reconhecermos os empecilhos que temos em nosso coração, a dureza de coração, a indiferença, a vaidade, a soberba, começa a derrubar essas paredes, esses muros. Começa, Senhor, a trabalhar em mim e na vida de cada um de nós. E te manifesta nesse nosso país, Senhor, tão carente de Ti, tão necessitado de Ti, onde a igreja talvez é tão necessitada quanto nós precisamos de Ti, Jesus. Nossos jovens já não têm mais referência. Nossos filhos já ficam olhando o que vai ser do dia de amanhã. Jesus, abençoa cada casal aqui, cada pai, cada mãe na sua missão. Fortalece, que não joguem a toalha, que sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo na noite de hoje. Que sejam guardados, protegidos, que sejam visitados. No nome de Jesus.